o investimento que pode saltar de R$ 5,12 para R$ 13,06 nos próximos meses. Esse investimento, esse ativo é o dólar. Sim, o dólar pode chegar tranquilamente ao patamar de R$ 13,00 e eu vou te explicar basicamente por que isso é possível. Vinícius, você está dizendo que é provável? Não, estou dizendo que é possível e muito possível, inclusive, de ir além. Vamos lá? Deixa eu te mostrar o seguinte, ó. Olha só na minha tela. O que você está vendo aqui na minha tela? O dólar, ele tinha um preço fixo, ele era controlado pelo próprio governo, certo? Então ele tinha aqui um valor específico, tá? Ele era controlado pelo próprio governo e ia sendo corrigido pelo próprio governo. A partir de 1999, adotou-se o regime do câmbio flutuante. O dólar começou a oscilar livremente com base na entrada e saída de dólares do nosso país. Isso acontece nos países desenvolvidos e acontece aqui no Brasil até hoje, tá? E basicamente quando você olha esse gráfico aqui, ó, que ele registra o preço, a variação do preço, na verdade, do dólar do início dos anos 99, ali 2000, até hoje. Você concorda comigo que a cotação do dólar está num dos maiores patamares da sua história? Sim ou não? Você concorda comigo ou não? Que a cotação do dólar está num dos seus maiores patamares da história? Está aqui, ó. Então o máximo foi aqui. A maioria das pessoas, eu não tenho dúvida que vai dizer que sim, o dólar está nas máximas. Como é que ele pode subir ainda mais? Eu vou te dizer não, o dólar está muito longe das máximas. Vinícius, eu estou enxergando o negócio aqui, ó, tá aqui, ó, a máxima foi aqui, como é que você me diz que está longe? Eu digo, está muito longe das máximas. Por que eu afirmo categoricamente para você que o dólar está muito longe da cotação máxima que ele teve? Porque a cotação máxima que ele teve não foi aqui. A cotação máxima que o dólar teve foi aqui. Para aí, Vinícius, o que você está falando? Você bebeu antes da live? Não, gente, não bebi. Inclusive, não bebo faz 4 anos e 3 meses. E não sou chato, tá? Tem gente que diz, não, o cara não bebe, é chato. Eu sou legal, gente. Acredite, se quiser, sou legal. E aí, eu afirmo para você, o preço máximo do dólar que já existiu foi aqui, ó, e não aqui. Aqui, o preço aqui foi menor do que aqui. Como assim? A maioria das pessoas, quando olha para os investimentos, ela olha dados nominais. E eu quero que você decore uma coisa. Nominal é superficial. Nominal é superficial. Você precisa olhar o dado real. Decora isso. Nominal é superficial. Você precisa olhar para o dado real. Como assim? Um dado nominal é apenas um número. Um dado real, ou seja, um número é apenas superficial. Um dado real, ele trata da realidade. O que aquele número retrata na realidade. Só que como a maioria das pessoas param no nível superficial, elas acham que investir é você comprar ações, ir colecionando, pegar o dividendo, reinvestir, que uma hora vai dar certo. O que acontece? Desde que o dólar está em R$3, quando ele passou para R$3, eu levo pedrada na internet. Quando bateu R$4, você pode até pegar no histórico do meu canal no YouTube. Fiz vídeo quando o dólar bateu 3, fiz quando bateu 4, fiz quando bateu 5 e assim por diante. Desde lá eu levo pedrada nas redes sociais, as pessoas dizendo que ele está alto demais. Só que decora uma coisa, nominal é superficial. E o superficial sempre se dá mal. Enquanto você permanecer no nível superficial de investimentos, você vai se ferrar, você vai se dar mal. Não tenha dúvida nenhuma. Qual é a diferença de um dado nominal e de um dado real? Um dado nominal é um número cru, é um número frio, ele não diz nada. Um dado real é um dado corrigido pela inflação. Então, deixa eu te dar um exemplo. Por que todo valor você tem que corrigir pela inflação para você fazer uma análise minimamente prudente, tá? Pega o salário mínimo. Em 2002, o salário mínimo era R$200. Hoje o salário mínimo é mais ou menos 1.200, ou seja, 6 vezes maior. Você concorda comigo que hoje o salário mínimo não compra 6 vezes mais coisas do que comprava antes? Não compra, mesmo que o valor seja 6 vezes maior. Pega 1.200, divide por 200, dá 6. Então multiplicou por 6 vezes o número. Mas de forma real, não valorizou 600%. Não valorizou, ou melhor, 500%. Valorizou muito menos. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Olha aqui na minha tela, só para isso ficar bem claro para você. Estou corrigindo, estou pegando aqui a calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil, corrigindo pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, Índice Oficial da Inflação do Brasil, que mede a inflação para as famílias, para as pessoas. Estamos falando de salário mínimo agora, apenas um exemplo, para deixar isso bem claro, bem lúdico. Então, eu vou pegar aqui, ó, janeiro de 2002 até... Quando que a gente tem dados da inflação?
7 de 2022. Não temos de agosto ainda, só vai ser divulgado em alguns dias. Então, eu vou pegar e vou corrigir o valor de R$200. O resultado que aparecer aqui para mim vai ser o valor que hoje compra a mesma quantidade de coisas que R$200 compravam em 2002. Então, vamos lá. Corrigir valor. Hoje, com R$707, eu compro a mesma coisa em média que eu comprava com R$200 lá em janeiro de 2002. Ou seja, na prática, o salário mínimo, mesmo que tenha aumentado 6 vezes o número de 200 para 1.200, hoje ele não compra nem o dobro do que comprava lá em 2002. Por quê? Porque tudo aumenta de preço com o passar do tempo. O nome disso é inflação, aumento médio dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Então, quando você olha só o aumento do número, você vê, poxa, teve um crescimento de 6 vezes no salário mínimo. Não aumentou nem 2 vezes. O poder de compra, que é o que interessa no final das contas. Que é o poder daquele dinheiro. O número não diz nada, é o poder daquele dinheiro que manda. Entende? Outro exemplo super claro, que vai ficar até mais fácil você entender. Você ia no mercado com R$100 em 2002, você fazia o rancho do mês. Ou comprava bastante coisa, você não fazia o rancho do mês. Vai hoje com R$100 no mercado. Poxa, você sai com uma sacola, 2 sacolas, 3 sacolas, depende se você for comprar. Se você for comprar algodão, você sai com mais sacolas. Se você for comprar carne, você sai com bem pouca coisa lá. Uma sacolinha. Então, eu quero pegar e fazer esse exercício com você para você não ter essa dúvida. A gente vai pegar o patamar máximo do dólar e vai corrigir pela inflação. Só para você entender o que eu estou falando. Vamos corrigir pela inflação. Deixa eu pegar aqui. Eu já fiz dever de casa, olhei todos os momentos de pico do dólar e eu encontrei aqui que o pico foi aqui nessa faixa, tá? Em outubro de 2002, o pico aqui 13,90 e pouco. Vamos pegar aqui o patamar de 13,90, porque a gente está analisando o pico, o ponto máximo que ele pode chegar. Então, vou fazer uma correção aqui, tá? Vou pegar e vou corrigir pelo IPCA, pelo índice de inflação errado. Só que se eu corrigir pelo índice de inflação correto, vocês vão achar, não, o Vinícius está maluco, não pode chegar nesse patamar do dólar. Então eu vou fazer pelo errado, depois eu faço pelo certo, tá? Por que pelo errado? Porque o errado ele é mais brando, a inflação é menor. Pelo correto, o preço vai dar muito maior. Você vai ver onde que eu quero chegar. Então vamos lá, olha só. Peguei aqui. E o que eu estou fazendo? Estou corrigindo o valor de R$3,90 de outubro de 2002 até julho de 2022. Corrigindo pelo IPCA, inflação para as pessoas, inflação para as famílias, certo? Não estou falando da inflação da economia, inflação das empresas, inflação para o mercado. Não, para as famílias. É justamente por isso que está errado. Se eu contemplar que a inflação para as famílias de outubro de 2002 a julho de 2022, o dólar a R$3,90 lá no final de 2002 equivale hoje, tem o mesmo impacto na economia, a $1 a R$13,06. Então, na prática, o dólar hoje vale R$13,06, ele tem o mesmo impacto na economia que o dólar teve lá com o dólar com a cotação de R$3,90. Ou seja, não estamos nem na metade do caminho. Ou seja, o dólar já valeu muito mais do que ele vale hoje. Tá? Só que o mais correto mesmo é a gente fazer a correção pelo IGPM. Por que o correto é a gente fazer a correção pelo IGPM? Porque o IGPM ele é um outro índice de inflação, que não é o índice de inflação oficial do Brasil, porque ele não se refere à inflação das pessoas. Ele se refere 30% à inflação das pessoas, 10% à inflação da construção civil e os outros 60% ele está focando na inflação para as empresas. Então, eu estou falando aqui de investimentos, eu estou falando aqui de ações, eu estou falando aqui de anti-ações. Não faz sentido eu corrigir, por exemplo, as ações pela inflação das famílias, porque eu estou falando de empresa. Se eu estou corrigindo ações pela inflação da economia, que pega os preços para as famílias, para os produtores, para a construção civil, para tudo isso,
eu preciso usar o mesmo índice de correção para o próprio dólar. Então, o mais correto é usar o IGPM para fazer essa correção. Então, eu vou trazer aqui, tá? Para os menos céticos, menos batedores de panela e que entendem essa dinâmica que eu estou explicando agora, que faz mais sentido, porque essa aqui é a inflação da economia, o IPCA é a inflação só das pessoas, ignora a inflação das empresas e tudo mais. Estamos falando de investimento, estamos falando de empresa, estamos falando de mercado, eu tenho que falar de IGPM. Se eu corrigir pelo IGPM, R$ 3,90 lá em outubro de 2002 equivale a quê? Hoje, R$ 19,48. Ou seja, corrigindo pela inflação da economia, o dólar hoje valendo R$ 19,48, tem o mesmo impacto na economia do dólar a 13,90 lá em outubro de 2002.